E aí, gente, nem isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre linguística. É um tema que eu já falei, na verdade, antes. Só que não foi linguística propriamente, né? Foi neurolinguística. O que é neurolinguística? É basicamente estudar que partes do cérebro tem a ver com a linguagem, né? A linguagem é uma coisa extremamente importante para o ser humano e até para animais. Por incrível que pareça, animais também têm cérebros bem parecidos com seres humanos. Quando a gente fala de mamíferos, por exemplo, e outros invertebrados, né? Então, qual que é a questão aqui? É que a gente vai focar mais no conceito de linguística como um todo. E posteriormente, talvez falar um pouco sobre neurolinguística, mas eu já falei sobre esse tema. Não quero me repetir tanto, né? Eu vou deixar na descrição um livro que eu usei como introdução para aprender sobre esse tema, que é o do Marcus Crouch. Também já fiz alguns cursos no tema. Um tema que eu já conheço há bastante tempo, alguns anos. Só que talvez nunca fui mais além do que eu tinha visto antes, né? Mas você pode perguntar, né? O que linguística tem a ver com ciência da computação, né? Já que é o foco do canal. Tudo. Na verdade, se a gente pegar no Chomsky e outros caras relacionados a isso, a gente vai ver que o cerne da linguística é processamento de informação. Não, é questão de linguagem, né? Geração de informação, criar informação, né? A partir de um sistema, uma linguagem L, que no nosso caso é o português, né? Mas também tem características de comunicação que são universais. Então, comunicação não é somente falar, né? Também tem a ver com movimentos, sejam de animais ou seres humanos, né? E também passa informação. Uma linguagem de sinais, por exemplo, é uma linguagem, tanto quanto a linguagem falada pela língua. É uma forma diferente, né? Tem várias formas de se expressar também que são consideradas linguagem, que são consideradas linguagem corporal, né? Então a linguística também vai falar sobre isso. Então, a linguística não pensa somente em russo, alemão, egípcio, uma língua já morta, né? O copta. Pensa numa coisa mais geral, né? E até que sentido, por exemplo, a gente não vai falar sobre esse tema hoje. Animais se comunicam, né? Como que funciona a comunicação, por exemplo. As diferenças entre seres humanos. A comunicação de golfinhos, por exemplo. Ou ratos. Eu tava vendo um podcast do Doutor Bactéria lá no Vilela. E ele falou uma coisa muito interessante que eu não sabia, né? Que na questão social dos ratos, né? Eles têm, na verdade, um líder, que é o alfa, né? Que manda nele, né? Tem também os betas, enfim. E outras hierarquias. Talvez seja um rato mais forte e tal, mas é uma questão bem interessante, né? Como eles se comunicam, né? Essa é uma questão bem complexa que também a linguística quer responder. Tem muita matemática na linguística também. Tem até um livro que eu deixei na descrição que é Mathematical Linguistics do Andrea Cornai, acho. Tá na descrição. Que tenta fazer uma tese geral sobre como a linguística tem a ver com a matemática, né? A própria teoria dos grupos tem tudo a ver com linguística, né? Por exemplo, se você viu outros episódios que eu já falei sobre isso, a teoria dos grupos na matemática tem a ver com separar a matemática, objetos da matemática em caixas. Então, tem a caixa que é o grupo simétrico, tem o grupo antissimétrico, tem o grupo abeliano, não abeliano. Que as ordens dos fatores alteram o resultado. A forma mais simples de explicar essa questão de grupos abelianos e não abelianos, pensa, por exemplo, como você vai pôr uma roupa, né? Se você pôr a meia depois do tênis, vai estar errado.
vai ser muito estranho. Porque a ordem altera o resultado. Um grupo não abeliano, né? Abeliano. Não importa. E a linguagem, ela tem aspectos assim, né? De que você, talvez, numa frase, altere a ordem das coisas e dentro daquela linguagem vai estar errado. Tem línguas que são SVO ou SOV, por exemplo. Ou SV. O que é isso? Sujeito, verbo, objeto. Então, eu gosto de... Não, o gato está triste. O gato é o sujeito. O triste é um adjetivo, né? Que tem a ver com o gato. Perdão. O triste é o verbo, né? É a ação que ele tá fazendo. Ele está triste, né? É uma condição dele. E, no caso, o objetivo aqui é construir a sentença mais simples, né? Se eu falar triste está o gato, tá certo, mas não é tão normal de falar, né? Normalmente eu vou falar o gato está triste, no caso do português. No inglês, the cat is sad. Dá pra ver que é a mesma ordem, né? The cat is sad. O gato está triste, é a mesma ordem dos fatores. Embora seja uma estrutura diferente, outra língua. É, o gato está triste. Mesma ordem. Só que outras línguas vão ter outras ordens. Outras línguas, o sujeito vai ser primeiro. Perdão, o objeto vai ser primeiro. Ou o verbo. E aí ficaria triste está o gato. O gato triste está brincando com a bola, por exemplo. Não, o gato está brincando com a bola. A bola é o objeto, o sujeito é o gato. E o verbo é brincando, né? O gato está brincando com a bola. The cat is playing with the ball. É a mesma estrutura. Só muda que é outra linguagem. Mas the cat is playing with the ball. É a mesma coisa, né? El gato está brincando com a bola. Mesma estrutura. Então, no espanhol, no inglês e no português a gente tem uma estrutura muito parecida. São línguas indo-europeias, elas têm uma raiz no latim. E o latim tem uma raiz, querendo ou não, no grego. Uma mistura aí da cultura romana. Foi a língua franca por muito tempo. Na Europa, né? Depois do grego. E o grego tem origem no fenício, né? Proto, proto-cananeias, né? Talvez. Mas a gente tem uma cadeia de evoluções linguísticas, né? Tem as línguas semitas, como o árabe e o hebraico, por exemplo. E a estrutura de objeto, verbo e sujeito mudam de língua para língua. Tem a única frase que eu decorei, por exemplo, em chinês é You Hei Gao Xin Ren Shi, né? Que é tipo. Eu acho que eu sou brasileiro, uma coisa assim. Só que a estrutura é diferente. A estrutura de sujeito, verbo e objeto é diferente. Por mais que essa estrutura seja diferente, as línguas elas têm muitas relações. Elas têm modalidades, né? A língua em si, ela tem uma modalidade que é inerente a ela, né? Tem um livro que eu vou deixar na descrição também, que eu tô terminando, né? Do Johnson Kate, 2013. Perdão, é de outro. Ele vai dizer que modularidade, muitos linguistas acreditam, né? É uma parte importante da linguagem. Então as pessoas produzem e interpretam a linguagem usando um set de componentes e subsistemas, né? Ou módulos de uma forma coordenada, né? Então quando eu digo a frase o gato está brincando com a bola, é uma estrutura coordenada. E várias línguas têm essa mesma coordenação, mas que você mude os símbolos e a ordem dos objetos. O próprio chinês, que deu origem ao coreano e o japonês,
até porque o Japão foi colonizado por imigrantes da Coreia, você vai ver que, assim como o alfabeto fenício e o hebraico, e também como o alfabeto egípcio, né? Alfabeto não, a língua egípcia, que evoluiu dos hieroglifos pro demótico, depois pro copta. Você vê o começo dessas linguagens, as inscrições mais antigas, você vai ver que, tipo, se descreve o Sol, literalmente um círculo com alguns riscos. O ser humano, às vezes, é só uma linha. Ou você quer descrever uma casa, você põe uma linha com algo parecido com o teto e o chão, que é o ser humano vivendo na casa. Tanto todas essas línguas primordiais, que são bem antigas, como o chinês, suas versões mais arcaicas, o hebraico, o grego, com base no fenício, e outras línguas escandinavas, por exemplo. As runas, por exemplo, da Escandinávia, elas vão começar com símbolos bem simples. Mesmo a língua sumérica, da Suméria tinha símbolos simples, por exemplo, né, tá colocando valores numéricos para representar grãos. Eles desenhavam a planta, no caso. Então, tem registros, né, em argila, em papiros, em rolos, que são níveis de museus e tal, você pode ver. Então, inicialmente, as coisas eram meio primitivas. Então, o autor vai dizer, né, que, por exemplo, que bebês, nas primeiras semanas de vida, mesmo no útero, né, conseguem distinguir sons na linguagem materna, né? Isso desde o útero. Vai ter uma hora que o feto já tem um desenvolvimento decente, suficiente para ter cognição, uns 3, 4 meses. O ouvido já começa a desenvolver, ele começa já a ouvir. E tem pesquisas que mostram que tem um curso, por exemplo, no Coursera sobre psicologia de desenvolvimento infantil, é um curso em francês, na Universidade de Genebra, tinha a descrição, que mostra experimentos sobre isso, né? Sobre como crianças em coreano, que têm pais coreanos, que falam ao redor da mãe com um bebê no útero, eles têm uma resposta maior depois do nascimento dessa língua do que a outras. E assim subsequentemente. Se o bebê tá no útero, né? E você fala português, ele vai ter uma resposta maior futura no português. Nada impede. Depois do nascimento, ele aprendeu outras línguas no começo, né? Que é mais fácil. Porém, a resposta é maior para as línguas que ele ouviu. Enquanto no útero, né? Então o aprendizado do ser humano já acontece ali, né? Isso é bem importante. Tem essa questão de definições, né? Conceitos como fonologia, morfologia, sintaxe e semântica. E eu vou ter que ir uma a uma pra gente explicar como funciona. Primeiro, fonemas, né? O fone tem a ver com o som. E fonema é um grupo de sons. Então, são sons representados por letras ou caracteres, né? Essas letras podem ser símbolos, né? No caso do japonês, né? Porque, no fim, esses fones, né? Esses fonemas, esse conjunto de sons, como no chinês, que é bem mais complexo, né? A sua entonação muda o significado da palavra. Quando você faz curso de chinês, você vai ver que vai ter aulas só sobre entonação das palavras, né? Então, por exemplo,
a frase Yo e Gaoshin Renshi, né? Provavelmente eu pronunciei errado. Acho que é Renshi, né? Renshi, né? Não lembro. Então, tem uma forma de pronúncia que tá correta. O japonês não é assim, né? Se você falar, por exemplo, a frase, né? Hajime mashite, Maiko desu. Tozo yoroshiku onegai shimasu. Que é uma forma de você se apresentar pra uma pessoa. Você não tem nenhum problema de pronúncia, porque pronúncia japonesa é bem simples, na verdade. Diferente do chinês, né? O chinês tem vários dialetos, que torna mais difícil ainda a pronúncia, né? No russo também tem questão da pronúncia ser mais complexa para alguns significados, né? Então, os fonemas são grupos de sons. E esse grupo de sons pode representar palavras, né? E a gente vai pra morfologia, né? Que é morfologia. Morfologia é a parte da gramática que estuda a estrutura, a formação e a flexão das palavras, né? Só que essa definição que eu peguei aqui online não é tão, talvez, interessante, né? Ela estuda a estrutura de uma palavra, os seus morfemas, né? Então, o gato está brincando com a bola, né? A palavra, o substantivo gato, né? O substantivo tem a ver com um ser, né? Tem a ver com dois sons, né? Ga, to. No caso do inglês é cat. No espanhol também é gato. Então, em diversas línguas, diferentes fonemas são usados para descrever uma palavra, por causa de várias razões. Diferentes morfemas são estruturadas para escrever a língua. Descrever a língua falada, né? Porque a língua escrita é uma descrição da língua falada. A língua escrita ela não surge do zero. Embora isso seja possível, né? As línguas, por exemplo, de Tolkien, quem não sabe, o autor do Senhor dos Anéis, ele era filólogo e ele inventou línguas baseadas no sânscrito e outras línguas para suas obras, né? O élfico é o mais famoso. Até quero aprender. Escrever élfico é bem complexo, é bem parecido com o sânscrito. Vários nomes que ele dava no Senhor dos Anéis eram bem de uma estrutura bem. Mas para as línguas indo-europeias na parte da Bretanha. Em línguas anglo-saxônicas, né? Mas a língua dos anões, por exemplo, é diferente. A língua do Morgoth. Morgoth não, acho que o vilão principal da trilogia. Morgoth, eu acho que é antes da história do Senhor dos Anéis, né? Mas basicamente, ele criou uma língua. Deixa eu ver as línguas aqui. Lord of Rings Languages. O Sindarin e o Quenya são as mais conhecidas línguas élficas criadas por Tolkien. Então, o Quenya e o Sindarin, e tem livros que tentam ensinar, né? Quenya e Sindarin. E no filme, teve linguistas que trabalharam para tentar reconstruir o máximo possível como seria falada partes dessa língua, né? Eu vou tentar pegar todas as línguas. Tem a Black Speech, que é uma língua que alguém dizia que não gostava, né? Eu gosto desse tema porque tem um jornal acadêmico sobre sobre linguística nas obras de Tolkien, né? Eu li por diversão um tempo atrás, né? É muito interessante do ponto de vista de linguistas, né? De alguém criar uma língua que não é falada. Uma série de livros, né? Então a Black Speech é uma língua que é mais na história do livro, né? É mais antiga que o élfico, foi criada por Sauron para controlar os Minions e jogar os outros, né?
Deixa eu pegar aqui uma parte dessa língua. Sauron, Black Speech, Ring, exemplo. Então, no Senhor dos Anéis, na parte do anel, tá escrito, vou tentar traduzindo da melhor forma, que é a língua do Black Speech criada por Tolkien, né? É uma língua criada artificialmente. Ashnas Turbatuluk, Ashnas Kimbatul, Ashnas Daktuluk, Agiburin Ishkrimpatul. O que significa isso, né? É um anel para. É que aqui em inglês é One Ring to Rule them all. Tentar traduzir um anel para dominar a todos, um anel para encontrá-los, um anel para trazê-los e nas trevas uni-los. Né? É o que está escrito naquele anel na história do Senhor dos Anéis, né? Então tem até no YouTube, se procurar, tem a pronúncia sendo feita corretamente, ou mais corretamente. Tem poucas sessões dessa língua nas obras de Tolkien, então não é tão fácil de falar elas, né? E tem canais no Instagram, no YouTube, que tentam ensinar élfico, né? É muito interessante pro linguista. Creio que as obras de Tolkien é uma obra-prima para linguistas estudarem como essas línguas criadas por Tolkien realmente eram interessantes demais, né? Tem outra língua também, que é dos Goblins, né? Que é mais antiga que o élfico. É também falada por Orcs, Trolls na série, né? O Cidadinho Kena, que eu já falei. A língua de Khuzdu, que é dos anões. Também não tem muitas coisas que tem Kudus. É uma língua mais... Como se diz? Eu vou citar o hebraico, porque é uma língua mais troncuda, né? Alemão da vida. É uma língua mais... como se diz? Forte. Tem o Adonai e o Estron. São línguas que os humanos falam nas séries. É a língua franca da obra, né? Então, línguas que o Tolkien inventou. As línguas élficas, como o Quenya e o Sindarin. Black Speech, os outros Goblins, Sindarin e Quenya e Khuzdu. E o Adonai e o Estron, né? O Black Speech, na verdade, foi inventado pelo Sauron. Que era amiguinho de Morgoth, né? Pra controlar os seus Goblins, né? Os seus Orcs. Então, é muito interessante que uma língua pode ser criada do zero, né? Mas pra isso você tem que saber a estrutura da linguagem como um todo. Eu acredito, como o Noam Chomsky acredita, né? Creio eu, que a linguagem ela tem um formato universal. Por mais que o japonês seja diferente de chinês e de alemão, tem uma estrutura da linguagem que ela é universal. Tanto que nós podemos aprender as outras línguas dos outros. Principalmente línguas próximas, porque é uma estrutura universal. E aí vai da questão de onde originou as línguas, né? Do ponto de vista bíblico, ela originou em Babel, né? O mundo tinha uma língua só, depois foi espalhada por Deus os povos em outras línguas, né? Que estavam construindo a Torre de Babel e tal. E as línguas foram espalhadas ali. Obviamente, do ponto de vista acadêmico, muitos linguistas não vão acreditar nisso. Eu, como cristão, acredito nisso. Eu creio que é extremamente importante para a linguística entender Babel e tentar entender qual que foi a língua que era usada em Babel para construir aquela torre. A língua primordial humana. Será que era Suméria? Ou outra língua? Provavelmente Suméria. Talvez não. Ou parecido com Suméria, né? Enfim. Quais são outras questões que a gente pode mostrar aqui também, né? Deixa eu voltar lá. A gente tem as morfemas, né? Que, de novo, que são as partes mínimas das estruturas
de com uma fala, né, que são os morfemas. A sintaxe, que é a parte linguística que lida com como as palavras são colocadas juntamente para formar uma sentença. Por exemplo, o gato está brincando com o cachorro. Com uma bola, né? O gato está jogando bola com o cachorro, por exemplo. O cachorro e gato são os sujeitos das frases, né? São os substantivos. Brincando com é o verbo. O objeto é a bola. E a sintaxe é a forma que isso é estruturado, né? Se eu falar cachorro, bola, está brincando com gato, não faz sentido. Na verdade, 3 áreas são importantes para formar a linguagem no cérebro. E do painel linguística, né? A área de Broca, Wernicke e Geswind, né? O Geswind é mais com processos auditivos. A de Broca e Wernicke para processamento de linguagem, interpretação de linguagem, criação de linguagem, e provavelmente envolvido com outras áreas do aprendizado também de linguagem. Não apenas ali, né? Aprendizado é uma coisa mais global do cérebro, na minha opinião. Mas isso existe, né? Então a questão aqui é que a área de Broca e Wernicke é relacionada à interpretação de texto. A gente fala. Tem um programa chamado aphasia. Tem vários tipos de aphasia que a pessoa não consegue ou interpretar o que os outros estão dizendo, ou ele consegue interpretar e consegue pensar o que ele quer falar, mas ele não consegue expressar. Ele quer falar, o gato está brincando com a bola, mas ele não fala. Sendo sincero. Então ele não consegue falar o que ele quer, estruturar o que ele quer. Tem pessoas que não nascem com isso. Pessoas que teve um problema cerebral. Eu vi um exemplo de um jogador de rugby. Teve um problema desse tipo. Tipo um americano, na verdade. Ele era um cara muito saudável, né? E aconteceu isso, ele teve esse problema. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, esses são os principais questões. Tem a semântica. Eu vou pegar uma referência aqui pra gente ser mais acurado. A semântica é uma das partes da linguística que está relacionada ao significado. Se a sintaxe quer entender a ordem das coisas, como as coisas são coordenadas na linguagem, a semântica quer entender o significado. Se eu estou dizendo que o gato está brincando com a bola, essa frase tem um significado. Obviamente tem um contexto inserido nesse lugar, né? O ambiente tá brincando com a bola onde, né? Um parque, um vulcão, uma balada. Se eu dar um contexto, esse sentido vai ser diferente, significado. Se eu disser que o gato deu um soco no cachorro, qual o sentido disso? Qual o significado? Isso é verdade? Porque a linguagem também tem a ver com a interpretação de texto. Será que essa frase é verdadeira ou falsa? Tem que ter uma estrutura lógica na frase para ser falsa. Mas eu posso enganar uma pessoa usando estruturas lógicas de comunicação para enganar ela. A semântica léxica estuda o significado de palavras e relações entre palavras. Isso é muito importante para estudos bíblicos, por exemplo, ou estudos de traduções de outras línguas, né? Por exemplo, a palavra alma no hebraico, em Isaías 7,14, na Bíblia, significa virgem ou uma mulher jovem, não casada. A Septuaginta, que é a tradução em grego do hebraico, que foi a língua original escrita na Bíblia, Isaías 7,14, traduz alma como partenos. Em vários textos clássicos, Calímacos, vai ver em Aristóteles não, mas
A palavra partenos é usada em outros textos, como tanto para uma virgem quanto uma pessoa, uma mulher não casada, uma jovem. Nesse contexto histórico, menos de 18 anos ali, 14, 15, 16. Uma questão, muito interpretar a palavra virgem como uma pessoa jovem. E várias traduções usam dessa forma essa palavra. O problema é que o contexto histórico de Isaías 7,14, contexto judaico, não permite que a palavra alma seja traduzida de uma forma diferente de virgem. Porque normalmente uma mulher naquela época, jovem, não casada, ela tinha que ser virgem. Pela lei judaica, se ela não fosse, ela teria que ser morta. Era um crime, né? Se ela... Não, perdão. Fornicação não era crime, mas o cara era o cara que tirasse a virgindade dela ia ser obrigado a casar com ela. Eu falei errado. Será morto se adulterasse, né? O adultério era público na morte, mas se um homem tirasse a virgindade de uma mulher, uma morada entre aspas da vida, ele era obrigado a casar com ela, parece. Ou pagar um preço pelo ato que ele fez, né? Algo assim. A morte relacionada ao adultério. Mas a questão é que era muito mal visto uma mulher que é, fazia antes do casamento, né? E naquele contexto histórico a gente tá falando de tipo 2.000 anos atrás, muito mais de 2.000 e poucos anos atrás. 2.600 anos atrás. Quando isso realmente era um tabu enorme. Então não tem como a palavra alma não significar uma virgem. Então a palavra partenos é corretamente traduzida pelos caras da Septuaginta. E o Novo Testamento traduz corretamente a palavra alma, pegando da Septuaginta como partenos, quando ela cita o Antigo Testamento, Isaías 7,14 em Lucas. Isso é um estudo lexical da palavra. A palavra tem um contexto histórico, tem um contexto que é o Citizen Lab, que é a situação de vida dos autores, ou do que está sendo dito. Tem um contexto local do texto. Então a gente não pode traduzir as palavras sem um contexto histórico, semântico, que é o significado associado a ele. Então a palavra alma, nesse texto de Isaías 7,14, significa virgem. Tem pessoas que discordam e as pessoas estão erradas. Bar Irmer é um acadêmico, bem fraco por sinal, que fala que alma naquele contexto não significa virgem. O que é uma visão equivocada, né? Enfim. Acho que era isso. Eu vou deixar pra parte 2 pra gente falar sobre a questão da matemática relacionada à linguística, que é muito importante. Então, era isso. Até o próximo episódio.